na parte de quarta-feira, a justa ira de Deus. Qual foi a reação de Moisés diante da ameaça de Deus de destruir Israel? Vamos ler Êxodo 32 e agora os versos 9 a 29. Aqui em Êxodo 32, verso 9 a 29, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é um povo obstinado. Em outras palavras, é um povo teimoso. E agora o verso 10 diz: Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Deus estava testando Moisés, para ver se Moisés diria: É isso mesmo, Senhor, destrua este povo, destrua-o. Mas a reação de Moisés foi diferente. Graças a Deus foi diferente. Verso 11: Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios dizendo: Para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Veja o apelo de Moisés, ele dizendo para Deus: se arrependa deste mal, se arrependa desta intenção de destruir todo o povo. E o verso 13: Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei à vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Moisés foi bem sucedido no apelo que ele fez para Deus, porque aqui está dizendo que o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao povo. Isso significa, meu querido irmão, que você pode interceder, você deve interceder diante de Deus, pelo povo, pelos filhos, pela esposa, pelos membros da igreja, pela igreja que está em apostasia. Você pode, você deve interceder. Os ouvidos de Deus estão abertos para a sua intercessão. Deus é gracioso, Deus é misericordioso. Verso 15: E voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escritas estavam. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Josué não estava no arraial. Josué estava aguardando a volta de Moisés lá do cume do Monte Sinai. Josué tinha uma liderança firme nos princípios. Por isso Josué substituiu Moisés depois, porque Deus viu em Josué um homem que era firme nos princípios. Josué disse: alarido de guerra há no arraial. Porém ele, Moisés, disse: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinham feito e queimou-o no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e o espargiu sobre as águas e deu-o a beber aos filhos de Israel. Veja a diferença entre a atitude de Arão, um líder frouxo, e a atitude de Moisés, um líder fiel, disposto a arriscar a própria vida, mas não desonrar a Deus. E aqui lemos no verso 21, e Moisés disse a Arão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? O que você fez, Arão, para trazer esse tamanho pecado? O pecado passou pelas mãos de Arão. Ele poderia ter impedido este pecado, ele como líder, mas ele consentiu, ele concordou, ele se uniu ao povo na festa em adoração ao bezerro de ouro.
Verso 22. Então disse Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o, e deram-no, e lancei-o no fogo, e saiu este bezerro. Que mentira descarada de Arão! Eu joguei o ouro no fogo e saiu este bezerro? Não, ele esculpiu o bezerro. Meu querido irmão, nós não poderemos nos inspirar numa liderança frouxa, promíscua, numa liderança profana como esta de Arão. Ele não é o exemplo para você. Nós nos espelhamos primeiramente em Jesus Cristo. E Moisés é um símbolo de Jesus Cristo, ao mesmo tempo fiel aos princípios de Deus, mas também misericordioso, que tomou a decisão de morrer junto com o povo, se Deus não pudesse perdoar o povo. Queridos, nós deveremos amar os pecadores, mas nós deveremos odiar o pecado. E o verso 25 diz: e vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. A tribo de Levi não se uniu à prostituição, à adoração do bezerro de ouro. Eles permaneceram leais a Deus. Deus precisa de um remanescente hoje, meu querido irmão. Não importa se a maioria da igreja é morna. Laodiceia, a Bíblia diz, a profecia diz em Apocalipse 3, ela é morna. Está comprometida com o mundo, está comprometida com Roma, está comprometida com o ecumenismo. Mas você não pode ser a maioria, você deve ser um levita fiel a Deus e unicamente a Deus. E o verso 27, e disse-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um ao seu irmão, e cada um ao seu amigo, e cada um ao seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. 3.000 foram mortos pelas espadas dos levitas. Isso em defesa de Deus. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para ele vos dar hoje a bênção. Queridos, os levitas se posicionaram ao lado de Deus, e 3.000 foram mortos naquele dia. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai, Deus disse que destruiria os rebeldes e faria dos descendentes de Moisés uma grande nação. Mas não era isso que Moisés desejava. Em vez disso, Moisés implorou ao Senhor, enfatizando que os israelitas não eram o povo de Moisés, e sim o povo de Deus. Quem os havia tirado do Egito não foi Moisés, mas Deus, por suas obras poderosas. Então Moisés suplicou ao Senhor, mencionando as promessas feitas aos patriarcas Abraão, Isaque, Jacó. Ele estava agindo como intercessor entre Deus e a humanidade. O próprio Deus reescreveria os 10 mandamentos. Ele reescreveu os 10 mandamentos. Moisés repreendeu severamente Arão por ter se rendido às exigências do povo. Arão tentou se justificar por sua transgressão. Primeiro, culpando pessoas, jogando a culpa no povo. Segundo, atribuindo o ídolo a artes mágicas. Eu lancei o ouro no fogo e saiu esse bezerro. Mentira! O que piorou a situação foi que Arão havia sido grandemente honrado por Deus, tendo recebido inúmeros privilégios que incluíam subir um monte com Moisés e os 70 anciãos. Que ironia sombria! Ao alegar que havia ocorrido um milagre, Arão quis enganar o seu irmão Moisés. Note que um pecado leva a outro pecado. Nesse caso, a idolatria levou à mentira. No entanto, Moisés não foi enganado, pois viu que o povo estava descontrolado, as consequências negativas eram evidentes e Moisés teve que interromper a rebelião imediatamente.
Antes de Moisés interceder pelo povo, 3.000 foram mortos naquele dia. Os mais profanos, os mais idólatras, todos eles foram mortos, os mais atrevidos. Eu quero ler para vocês o Patriarcas e Profetas, página 331. De todos os pecados que Deus punirá, nenhum é mais ofensivo à sua vista do que aquele que acoroçoa, ou seja, aquele que incentiva outro a fazer o mal. Foi o que Arão fez, incentivou os outros a fazerem o mal. Em vez de impedir o mal, ele animou-os. Deus quer que os seus servos demonstrem sua lealdade, respondendo fielmente à transgressão, por penoso que seja este ato. Aqueles que são honrados com uma missão divina não devem ser flexíveis servidores da ocasião. Não devem ter como seu objetivo a exaltação própria, nem afastar de si os deveres desagradáveis, mas sim efetuar a obra de Deus com inabalável fidelidade. Esse é o recado que Deus está dando para você, querido colega de ministério, pastor, para você, meu querido ancião de igreja. Deus nos colocou numa posição de honra para honrarmos a Deus e para impedirmos a apostasia. Página 333 do Patriarcas e Profetas diz: verificou-se que a tribo de Levi não tomou parte no culto idolátrico. Dentre outras tribos, grande número havia dos que, embora houvessem pecado, exprimiam agora o seu arrependimento. Mas todos os que se arrependeram e se humilharam foram poupados. Em meio a esta tragédia, a esta apostasia, manifestou-se a graça de Deus, porque Deus poupou aqueles que se arrependeram. Mas os que não se arrependeram e rebeldemente continuaram a festa da idolatria, eles foram mortos. Meu querido irmão, Deus quer fazer uma reforma no meio do seu povo ainda hoje. Deus quer santificar este povo que está se preparando para a volta de Jesus. Deus nos perdoa, Deus nos santifica e Deus então vai nos glorificar para o arrebatamento para o céu. Aleluia!